Fala pessoal, na aula anterior a gente usou a central de documentação para gerar a documentação, gerar as tags, a gente fez um dimensionamento, pré-dimensionamento que a gente vê que ele vai correto. Infelizmente a instalação elétrica é assim, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, a gente tem que fazer algumas coisas. Então, por exemplo, minha taxa de ocupação ela tem que ser do eletroduto de 40%, eu não consigo já desenhar, então eu preciso colocar um eletroduto para depois calcular o cabo dele, porque eu dependo de quantos circuitos eu vou estar passando no eletroduto, para depois recalcular o eletroduto e ver o diâmetro certo. Tá? Isso acontece com circuitos, porque depende um pouco também do fator de agrupamento e algumas outras coisas que eu já explico já para vocês. Tá? Então, só rapidinho aqui, ó. Antes, ó, tem essas configurações aqui, ó, que são as pré-configurações, que nessas pré-configurações eu já deixei ela pronta aqui, ó. Eu só quero mostrar isso aqui, ó. Seção a omitir. Então, assim, eu não quero que no cabo 2,5 apareça no meu projeto, a sinalização dele. Por quê? Porque eu coloco lá nas minhas notas, cabos não identificados 2,5. Isso aqui ajuda a poluir um pouco menos o desenho, tá? Especifica a temperatura de projeto para a região aqui de São Paulo é 30 graus, tá? Que ele fica com fator 1 também. Aqui as cores das fases que você quiser. Esse fator de correção é uma porcentagem que a gente joga de folga em cima dos cabos, 20% é um excelente número. Tá? Essa aqui são os fatores de agrupamento que eu acabei de falar, quando você junta vários circuitos. Tá? Eu tenho aulas no meu curso onde eu explico em detalhes item por item. Tá? Então eu estou só resumindo aqui. Ocupação é a quantidade máxima de cabos que eu posso colocar dentro do conduíte. Eu só posso colocar até 40% da área do conduíte, por questões de aquecimento e de passagem de cabos. Esses aqui são os conduítes padrões que eu quero utilizar e algumas outras coisas aí, ó, identificadores, algumas outras coisas aí, não não tão importantes neste momento, mas para um projeto completo depois vai ter que, vamos dizer assim, debulhar todas essas informações, tá? O que eu queria mais mostrar é isso aqui, ó, que o cabo 2,5 não está identificado, tá? Então você tem essa pré-configuração, no curso completo tem explica detalhe a detalhe, porque aqui é um mini curso, para você entender, não é nem para você projetar, é para você entender o tamanho da bucha que você vai ter aí, tá? Eu posso vir aqui, ó, dimensionar. Eu posso ajustar as tags primeiro, e eu gosto de dimensionar primeiro porque ele já vai inserir a fiação. Então eu vou por aqui, dimensionar a instalação. Quando eu ponho dimensionar a instalação, eu tenho que dimensionar a instalação de quadro por quadro. Tá bom? Então eu vou dimensionar deste quadro aqui, ó. Na hora que aí ele me abre e ele fez o cálculo agora, tá? Então ele vai me dizer aqui, ó. Ó, você põe aqui, ó, considerar, sim, você vai considerar todos esses circuitos, usar demanda, sim ou não, isso é o seguinte, o Revit, por natureza, ele não utiliza a demanda nos circuitos no cálculo, tá? O Revit, ele meio que dá uma atrapalhadinha. Então, quando você for fazer um quadro que alimenta outro, aí você vai ter que utilizar a demanda. Mas para circuito terminal, você não utiliza a demanda, tá? Então, ele dá a potência aparente, que eu já expliquei o que é para vocês. Ele dá a corrente, tá? Nem lembro o que é esse aqui, desse plugin aqui. Fator B1, fator K de correção, delta, que é a deteção máxima, delta de deteção calculada. Cismado aqui que eu não lembro o que é esse troço aqui. Número de condutores por fase. Tá, lembrei. Quando você tem uma carga muito alta, por exemplo, 200 amperes, em vez de você passar um cabo 95, você pode passar dois cabos 35. Tá? Então você fala, eu quero passar dois condutores por fase, e ele divide aqui para você. Tá? Então esse é o número de condutores por fase. É tanta coisa, gente, que às vezes a memória do velho aqui dá uma escapulida. Comprimento ele utiliza para calcular a queda de tensão. Esse aqui, ó, o comprimento imerso do trecho crítico, que ele pega o ponto mais distante. E aqui ele te dá o disjuntor calculado, que ele calcula. Ó. E aí ele te dá aqui a formulazinha de cálculo e como ele chegou lá, ó, tá vendo? Ó? Então ele te diz aqui, ó, fator de correção por temperatura 1, número de circuitos agrupados 1, fator de agrupamento 1. Tá? E ele te dá como ele chegou em cada um desses cálculos aqui e ele coloca o disjuntor. Então, neste caso aqui, ó, tá? Eu vou explicar agora como é que funciona. Assim. O disjuntor
protege o cabo e o circuito, certo? Só que conforme os fatores que você vai aplicando, o cabo ele vai, e o tipo de instalação, esse tipo de instalação B1 significa se ele é instalado em, aí tem lá 5410, acho que é a tabela 33, se não me engano. Ele vai dizer para você qual é o tipo de instalação. Então, se você instalar em eletroduto, o cabo tem uma capacidade de condução. Se você instalar em eletrocalha, você tem outra capacidade de condução. Então, você diz qual é o tipo de instalação, se diz qual é a isolação do cabo, porque o cabo, se ele é IPR, XLP, ele tem uma capacidade de condução diferente, tá? E esse aqui, ó, se diz ele é isolado, que é o cabo comum que a gente usa no unipolar ou multipolar. Eu explico cada um desses cabos, eu explico cada uma dessas isolações, eu explico um por um desses aqui lá no meu curso completo. Tá bom? Então, e aí vamos voltar aqui para o disjuntor calculado, ó, e aí ele me dá aqui. Ó. Então, eu corrijo. Então, o meu disjuntor ele tem que ser maior do que a minha corrente, que eu calculei. Nesse circuito aqui, a minha corrente é 5,47, ele está aqui, ó, tá? E ele tem que ser menor do que a capacidade de condução do cabo. Então, o cabo é 17,5. Então, o disjuntor tem que ser maior que 5 e menor que 17. Então, ele pode ser 10 ou 16, tá? Se você quiser mudar, ele coloca o mínimo. Eu gosto de colocar o máximo. Tá? E eu já explico o porquê para vocês. Então, neste caso aqui, você pode mudar para 16, ou você pode manter o 10 e deixar ele mais restrito. Tá? Eu vou pegar um circuito de iluminação, nem mexo muito. Eu vou pegar uma tomada aqui, ó, principalmente da sala. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Tomada, cozinha. Ah, tá aqui a primeira. Tomada da sala e dos dormitórios. Né? Vamos pegar esse aqui calculado. Ó. Ó. Então, o meu, ele tem que estar entre, a minha corrente calculada é 8, o meu IZ, que é a minha capacidade de condução do cabo aqui, ele ficou em 24, então o meu disjuntor ele tem que estar entre 10 e 24, que o 10 é o mínimo que a gente coloca aqui. Se você vir ligar um secador nessa tomada, o que vai acontecer com 10 amperes? O secador tem um secador bom, turbo, tem 2.000 watts, na hora que você dividir isso por 127, ele vai passar dos 10 amperes e vai cair o disjuntor na sala. Ah, mas não usa secador na sala? Usa. Ah, usa. Usa vaporeto, usa secador, e assim vai, tá? Eu, com a minha experiência, digo, usa e usa bastante coisa. Então, eu gosto de deixar para as tomadas o maior disjuntor que eu posso utilizar. Então, você está liberado. Você não consegue diminuir, mas você consegue aumentar. Então, você pode pôr aqui, por exemplo, o disjuntor de 16. Tá bom? Se você quiser em alguns circuitos. Então, eu gosto, se possível, você dá uma olhada aqui em circuito por circuito, ó, que aí você põe o mouse em cima, ele já te dá circuito por circuito qual que é o seu limite. Tá? Ó, que nem esse aqui, ó, esse circuito de 6, ó, a minha capacidade de condução, devido ao fator de agrupamento, caiu para 19 amperes. Então, o meu disjuntor máximo ele é 16. Se você limitar em 3 circuitos por conduíte, é legal, vai dar sempre o disjuntor 16. Tá? Se você pôr 4, o disjuntor 16 ele já não vai dar certo. Tá? Então, eu sempre oriento a deixar 3 circuitos. Então, vou deixar assim e vou dar um OK. Ó. E aqui para o chuveiro, ele já me calculou o chuveiro com cabo 4 milímetros. Tá? Vou dar um OK aqui. Opa. Aí, abre uma outra janela. Então, o que acontece aqui? Quando eu calculo, ele já joga para cá. Ó, o que ele faz? Agora sim, ele orientou, ó, ele colocou o cabo 4 milímetros que não estava e ele colocou o cabo 1,5, tá? Se você quiser usar o médio, o médio, grande, aí é o gosto de cada um, tá? Eu gosto mais do, do, do da tag menorzinha, tá bom? E aí ficou meio confuso as tags aqui. Daqui a pouco eu tenho uma aula só para a gente ajustar essa tag aqui, ó, tá? Então agora ele colocou 1,5 na iluminação, e aqui nessas tomadas aqui está sem identificação. Por quê? Porque quando não está identificado é cabo 2,5. Tá? Então a gente agora sim a gente configurou este quadro. Então você tem 5 quadros, você tem que configurar os 5 ao mesmo tempo. Vamos ver o que aconteceu aqui com o diagrama unifilar? Ó, ele já corrigiu. Lembra que eu falei que ele estava errado? Ó? 10, agora sim, ó, trouxe a fiação para cá, 10, 16, tá vendo?
Então, de acordo, ele vai se corrigindo, ele já vai corrigindo o quadro também, tá? Esse aqui é um outro jeito para corrigir, depois eu explico para vocês. Então, corrigimos os quadros, agora sim a gente calculou, tá? Então, feito a dimensionamento da instalação. Feito, conferido, tá correto? A parte da engenharia ficou um pouquinho, vamos dizer assim, deixei a desejar, porque assim, a explicação de dimensionamento de cabos, a minha aula só para explicar o dimensionamento de cabos, ela é quase uma hora, tá? Então, não dá assim para mim fazer num mini curso toda essa explicação. Mas dá para você entender que tem as 5, 6 variáveis para você dimensionar um cabo. Tá bom, pessoal? Então, dimensionamos aqui a instalação com o plugin. Volto na próxima aula dando continuidade aqui.